Woman and Chance é uma canção sensível que fala sobre dor. No português, o seu título significa Mulher Acorrentada, e esse é o seu grande enredo: os abusos contra a mulher, sejam psicológicos ou físicos. A canção é uma composição do Roland Orzabal, um dos integrantes do Tears for Fears, e é baseada em fatos trágicos ocorridos na infância dele. Por diversas vezes, Roland presenciou o pai, George Orzabal, agredir a mãe, Margaret. Aparentemente, tudo começou quando ele tinha apenas 3 anos de idade. Os pais dele abriram uma espécie de casa de cultura que tinham vários artistas, entre atores, pessoas de circo, músicos. Inclusive, foi nessa época, através desses artistas, que o Roland teve o seu primeiro contato com a arte, com a música, mas isso já é outra história. A mãe do Roland era dançarina, logo ela era uma artista, e possivelmente ela costumava fazer apresentações de dança, tanto nessa casa de cultura que ela e o marido administravam, quanto em outros lugares. O fato é que o George, o pai do Roland, se sentia enciumado com a profissão dela. Ele não gostava quando e como ela dançava e por diversas vezes ele a agredia por esse motivo. Porém, os ciúmes era apenas um gatilho, pois o pai do Roland também era alcoólatra e tinha um temperamento bem difícil. Ele costumava sofrer surtos psicóticos, chegando até a se denominar como Deus. Então a infância do pequeno Roland foi cercada por esses traumas, por esses conflitos entre os pais, e ele não foi somente afetado psicologicamente, mas também fisicamente, porque durante as agressões que a mãe sofria do pai, ele e os irmãos tentavam separar e acabavam agredidos também. E toda essa situação durou até os 9 anos do Roland, pois foi quando ele tinha essa idade que a mãe, após juntar dinheiro suficiente para se manter sozinha com os filhos, decidiu fugir de casa com eles. 9 anos até parece pouco tempo para quem vive abusos por uma vida toda, mas esse tempo foi o suficiente para traumatizar o Roland para sempre. Tanto que depois de adulto, esses traumas ainda o assombravam, e como uma forma de descarregar, ele escreveu várias canções durante a carreira que abordavam essas infelizes vivências, e entre essas canções está Woman and Chance. Como dito anteriormente, Woman and Chance, traduzido para o português, significa mulher acorrentada. E a letra fala justamente sobre isso, como as mulheres são acorrentadas, oprimidas, não somente por seus parceiros, mas por uma sociedade machista. Então sim, Woman and Chance é uma canção feminista, e não sou eu que estou dizendo isso, pois essas foram palavras do próprio Roland Orzabal. A letra narra um personagem masculino que oprime a sua parceira, e logo nos primeiros trechos nós já conseguimos identificar essa opressão quando lemos: é melhor gostar de amar, é melhor se comportar, mulher acorrentada. Esse trecho é cantado pelo Roland Orzabal no início da canção e possivelmente devia ser uma frase muito usada pelo pai dele para se direcionar à mãe. Então imaginem o quão difícil e doloroso foi para ele reproduzir essas palavras. Então nesse trecho nós podemos entender como o personagem masculino pressionando a parceira. Ou seja, a palavra amar nesse caso pode estar relacionada ao sexo. É como se ele dissesse: é melhor você gostar de me servir, caso contrário você vai pagar. Enquanto que a palavra comportar já diz tudo, né? É como se fosse uma ameaça, tipo, seja uma boa menina. Logo em seguida, nós temos um trecho cantado pela Oleta Adams, uma cantora de voz potente que encantou o Roland durante uma apresentação e foi especialmente convidada por ele para dividir os vocais de Woman and Chance. Mas a escolha da Oleta não foi simplesmente por sua voz ser bonita, mas sim porque o Roland precisava transmitir sensibilidade e emoção nessa que seria a sua composição mais profunda. Vejam o trecho. Ela chama seu homem de a grande esperança. Ela diz que está bem e que sempre aguentará. Nesse trecho, nós podemos entender como aquela personagem insistindo nesse relacionamento, mesmo com todos os abusos. Sinais claros de uma dependência emocional. Isso porque muitas mulheres, mesmo sendo agredidas constantemente, costumam se manter no relacionamento, seja pelo medo que elas têm do agressor, do que eles podem fazer com elas caso elas terminem. Também tem o medo de ficar sozinha, de não conseguir amar outra pessoa,
ou simplesmente por elas acreditarem que o agressor um dia possa mudar. Enfim, elas se prendem emocionalmente nesse relacionamento, se tornando uma mulher acorrentada, assim como diz o título da música. E algo interessante da canção é que os seus trechos são divididos, ora cantados pelo Rutledge, ora cantados pela Oleta, e é como se cada um deles assumisse um papel na história, sendo a Oleta a figura feminina e o Rutledge a masculina. Só que nesse caso, eles não são os personagens, mas sim os narradores de suas histórias. Então a gente percebe esse distanciamento e é até interessante porque a gente percebe uma cautela por parte do Rutledge. Isso porque Woman and Chance não é só uma composição, mas sim um dissecamento de um trauma que ele vivenciou. Então é mais fácil, menos doloroso narrar a história de fora do que dar vida ao seu algoz. Enfim, voltando para a análise, nós temos mais trechos cantados pelo Rutledge. Sinto que sentar e esperar é um péssimo negócio. Me sinto desesperadamente oprimido pelos seus olhos de aço. E o interessante desse trecho é que nós podemos interpretá-lo de duas formas. Tanto ele sendo dito pela mulher, a vítima, quanto pelo homem, o agressor. Vejam só. Se nós formos levar para o ponto de vista da mulher que sofre abusos, podemos entender que nesse trecho ela diz que não pode mais esperar, ou seja, ela já está cansada das agressões e não tem mais o porquê ficar insistindo nesse relacionamento. Ela já tentou de várias formas suportar isso, o perdoando, mas como ele não parece mudar, não há mais o que fazer. Logo, esperar é um péssimo negócio. É como se ela, enfim, estivesse percebendo que se continuasse naquela situação, uma tragédia poderia acontecer a qualquer momento. Daí nós temos outros trechos que diz: me sinto oprimida pelos seus olhos de aço. E isso pode significar o medo que ela possui do agressor. Então, certamente, ela não saiu daquela situação ainda pelo medo que sentia dele. Já o trecho olhar de aço pode significar um olhar de ódio amedrontador que ele transmitia a ela. Certo, esse é o trecho a partir do ponto de vista da mulher, a vítima. Agora vamos tentar entender esse mesmo trecho a partir do ponto de vista do agressor. Temos aqui novamente: sinto que sentar e esperar é um péssimo negócio. Me sinto desesperadamente oprimido pelos seus olhos de aço. Quando ele diz que sentar e esperar é um péssimo negócio, é como se ele estivesse assumindo que é uma má pessoa, que é uma pessoa ruim, é como se ele assumisse que não consegue mudar. Por mais que ela insista em ficar, por mais que ela acredite que ele pode sim mudar, por mais que ela queira ajudá-lo. Há muitos homens que abusam de suas parceiras, principalmente no psicológico, e elas sabem que eles são pessoas ruins, manipuladoras, capazes de fazer muito mal a elas, mas mesmo assim elas insistem em ficar nesse relacionamento. Isso porque elas acreditam na mudança. É a mesma coisa que eu disse no primeiro trecho da canção, eu vou deixar ele aqui de novo, que fala sobre ela ter esperança, dela acreditar que vai ficar bem. Então, quando isso ocorre, não é sobre a vítima, mas sim sobre uma manipulação, uma dependência emocional que ela possui no agressor. E talvez isso justifique o porquê tantas mulheres suportam por tanto tempo conviver com os seus agressores, assim como foi o caso da mãe do Rutledge. E ainda temos os trechos: me sinto extremamente oprimido por seus olhos de aço. E isso pode estar associado a uma insegurança masculina em relação às mulheres. E isso diz muito sobre o machismo, porque existem muitos homens que agridem as suas mulheres por se sentirem inferiores a elas. De exemplo, quando uma mulher ganha mais do que o homem. Se dentro desse homem existir um machismo, ele não vai aceitar essa situação porque ele vai se sentir inferior a ela. Então, para suprir esse sentimento, ele vai descontar toda a sua raiva agredindo. Então, a agressão é como se fosse uma resposta, um modo dele se sentir superior, em vista que fisicamente as mulheres são mais frágeis do que os homens. E isso diz muito sobre o pai do Rutledge, que se achava uma figura superior simplesmente pelo fato de ser homem. E ele não suportava o fato de ver a esposa fazendo sucesso como dançarina, sendo uma mulher independente. Então, no sentido da música, quando ele se diz oprimido por ela, é simplesmente pelo fato dele se sentir inferior a ela.
E só para reforçar, eu não cheguei nessa conclusão por piração da minha cabeça, mas sim porque esse contexto foram palavras expressadas pelo próprio Roland Orzabal. Então ele mesmo disse que muitos homens agridem suas parceiras por se sentirem inferiores a elas, e ele também chegou a dizer que todo homem possui um lado feminino dentro de si e realçou a importância desse lado ser trabalhado desde a infância. Nesse caso, o lado feminino que ele diz é como se fosse um lado sensível, uma sensibilidade que todo homem possui dentro de si. Então, eu acredito que o Roland achava o pai violento porque ele não teve essa sensibilidade trabalhada. Então, é preciso quebrar essa ideologia de que o homem tem que ser superior à mulher. Não tem que ser superior e nem inferior, tem que ser todo mundo igual. Sem falar que o Roland é uma pessoa que tem um lugar de fala, porque ele foi diretamente afetado pelo machismo do pai, que era uma pessoa imponente, que se achava superior pelo simples fato de ser homem. Tanto que na canção tem um trecho que diz "Homem de Pedra", e esse trecho é cantado, é ecoado pelo Roland quase como um grito da alma para fora, e Homem de Pedra pode estar associado a como ele enxergava o pai. Um homem rígido, sem sentimentos, sem remorso, ou seja, uma pessoa que não era feita de carne e osso, mas sim de pedra. E a canção tem outros trechos que também podem ser interpretados de dois pontos de vista, tanto da vítima quanto do agressor. Vejam só. Eu sinto que no fundo do seu coração existem feridas que o tempo não pode curar. Eu sinto que alguém em algum lugar está tentando respirar. Se a gente olhar esse trecho do ponto de vista da vítima, da mulher, a gente pode entender como essa situação, uma situação de abuso, pode impactar a vida de uma pessoa para sempre. Assim como aconteceu com o próprio Roland, que nunca conseguiu esquecer dos abusos do pai. Então são feridas que nem o tempo cura. Já o trecho "Alguém tentando respirar" pode simbolizar a exaustão dela, o cansaço de passar por aquela situação. É uma pessoa que está tentando respirar, viver uma vida mais leve, mas não consegue sair daquilo. Agora, se a gente for observar o mesmo trecho do ponto de vista do agressor, nós podemos entender como um trauma que ele vivenciou no passado. Não querendo justificar ou isentar a culpa do agressor, mas existem muitos homens que se tornam abusadores por causa de seus pais, de vivências violentas que eles presenciaram na infância. Então, das duas, uma. Quando uma criança cresce num ambiente tóxico de violência, quando ela virar um adulto, ou ela vai reproduzir tudo aquilo que ela vivenciou e também se tornar uma pessoa abusiva, ou simplesmente ela fará tudo para ser diferente, assim como foi o caso do Roland. Então, como diz o trecho, são feridas que o tempo não cura. Na verdade, só faz piorar. Já quando o trecho diz "tem alguém tentando respirar", é porque essa pessoa, o agressor, no fundo não queria ser daquela forma. Ele se sente culpado quando faz o que faz, mas parece ser algo mais forte do que ele. Isso porque, ainda pegando o gancho da criança que cresce num ambiente tóxico, se ela cresceu com aquilo, com aquela ideologia, para se desprender dela só com muita terapia. Então é como se o agressor também fosse uma pessoa acorrentada. O clipe da canção é totalmente em preto e branco e a escolha dessa paleta não foi aleatória. A intenção era justamente transmitir uma sensação de melancolia, visto que a música, por mais linda que seja, possui uma essência totalmente trágica. No clipe, nós somos apresentados a um casal e logo de cara o que fica evidente é a profissão deles. Inclusive, essa é uma sacada bem interessante. Isso porque a letra da música fala sobre um embate entre os dois polos, o masculino e o feminino. Então, quando o clipe coloca um homem como um lutador de boxe e a mulher como uma dançarina, é como se quisesse exemplificar esse embate, em vista que a profissão de boxe, hoje em dia não tanto, mas antigamente, era vista como uma profissão mais masculina, enquanto que a dança era vista como uma profissão mais feminina. E ainda tinha o fato da mãe do Roland ser dançarina, então o clipe traz esse contexto de mostrar o gatilho que ocasionavam as agressões que ela sofria, nesse caso o fato dela dançar. Há também algumas cenas que mostram o homem chorando e a mulher o consolando, e o que fica entendido é que depois de explodir ele costumava se arrepender, então claramente mostra que ele enfrentava uma luta interna.
Então isso casa com o que eu disse antes sobre o agressor reproduzir os traumas que ele vivenciou na infância. Então ele tem essa personalidade sombria moldada dentro dele por conta dos traumas do passado. Ele quer se desprender, no fundo ele quer, mas simplesmente não consegue. E é nessas que a vítima acredita na mudança, né? O agressor bate nela, depois ele se arrepende e ela vê que ele tá tentando mudar. E aí por isso ela acaba ficando no relacionamento, mas no final meio que acaba se tornando um ciclo vicioso, né? Tipo, que nunca acaba. Lembrando que esse é apenas um recorte sobre abusadores, porque existem sim muitas pessoas que são ruins mesmo, agressores que são pessoas ruins, que tiveram uma vivência tranquila na infância, nenhum trauma, que simplesmente batem suas parceiras porque são pessoas ruins. Então eu só tô reforçando mesmo que esse é apenas um recorte. E a música finaliza com a seguinte frase: então a liberte. Essa frase é repetida várias vezes em conjunto pelo Roland e pela Oleta, quase como um grito de guerra, um pedido de trégua. E o que nós podemos entender desse trecho é que se o agressor é realmente uma pessoa que está lutando contra os seus demônios, uma pessoa que sabe que nunca vai conseguir mudar e que a qualquer momento ele pode acabar fazendo uma grande besteira, o mais sensato que ele faz, se ele realmente ama a pessoa, é deixá-la ir, porque só assim ele vai conseguir se curar. Tanto que no final do clipe nós temos uma cena semelhante a essa teoria. Isso porque parece que o homem e a mulher não ficam juntos. Eles aparecem em situações separadas. Enquanto ela está seguindo a sua profissão, ele parece seguir o seu caminho sozinho. Então eles não ficam juntos porque parece que essa foi a melhor escolha para os dois. E ainda no final do clipe é mostrado esse homem que a gente compra a história toda como uma pessoa violenta, insensível, impulsiva, acariciando um pássaro. Então casa com aquela ideia que o Roland Orzabal defende, que todo homem tem um lado feminino, sensível, que precisa ser trabalhado. Então quando o clipe nos mostra o homem com o pássaro, é como se estivesse dizendo que ele se afastou da moça e estava tentando se curar, explorando o seu lado sensível. Então, no geral, a mensagem do clipe e da letra é essa: mostrar que para se estar em um relacionamento, as pessoas elas precisam trabalhar o seu lado sensível, o seu lado humano. Então, antes de amar uma pessoa, é preciso amar a si mesmo. E essa foi a análise da canção e do clipe Woman and Chance do Tears for Fears. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like se vocês gostaram mesmo para apoiar o meu trabalho e também se inscrevam no canal se vocês quiserem acompanhar mais conteúdos como esse. É isso, beijo e até o próximo vídeo.